no próprio Excel tem várias ferramentas que têm esse caráter de automação, né? E qual seria a ferramenta de automação que a escola propõe com o Excel? Qual a diferença que seria desses dois? Perfeito. Bom, o Excel ele é uma ferramenta, basicamente, que vai fazer cálculo e vai gerar gráfico para a gente. Então, eu preciso fazer uma tabela, uma tabela dinâmica, por exemplo, né? Organizar dados. Eu preciso gerar um gráfico. Então, nesses casos, eu vou utilizar o Excel, fazer cálculos matemáticos. Sim. Ele é muito bom para isso, né? Excelente. Porém, ele tem um limite. Eu não consigo fazer tudo que eu faço com automação fiscal utilizando o Excel. E aonde é que está? Onde é que é o ponto de ruptura? Né? Até então, quando eu comecei lá em 2010, na área fiscal, eu utilizava aquilo que eu conhecia do Excel. Então, assim, pô, o que é que eu consigo fazer com o Excel? Pô, eu consigo gravar uma macro, que é basicamente copiar o dado de um lugar para o outro, aplicar uma fórmula. Você consegue, o que você consegue fazer dentro de uma planilha, você consegue fazer através da gravação de uma macro, que é um recurso que o Excel tem que te permite criar automações. Né? Então, ele pega um processo que você fez, grava o que você fez, e aí depois ele vai lá e repete tudo aquilo que você fez. Então, o que é que a gente conhece de automação quando está começando nesse caminho? É aquilo que o próprio Excel consegue fazer. Então, durante muito tempo mesmo, cara, de 2010 para cá, vamos considerar 2010 para cá, são 12 anos. Nos últimos dois foi quando eu consegui entender o que realmente era possível fazer, não com o Excel, mas com o VBA, que é a ferramenta que está ali dentro do Excel, e foi quando eu comecei a descolar. Então, assim, quando você começa a descolar, quando você começa a entender, cara, o potencial disso aqui é N vezes, eu não vou dizer nem quantas vezes, mas N vezes, milhares, centenas de milhares de vezes maior do que usar o Excel. E o Excel é uma puta ferramenta, a ferramenta é fantástica. Mas, cara, não tem comparação quando você entende o que é uma automação fiscal e como utilizar. O Excel, eu costumo brincar que é a porta de entrada para o mundo da automação fiscal. Por que ele é a porta de entrada? Porque literalmente você tem lá, e é uma porta mágica, inclusive, né? Porque você tem lá o Excel, você abre ele, tem várias abas. Uma dessas abas é a aba desenvolvedor, que vai te permitir acessar essa ferramenta que é o VBA. Só que ela não vem por padrão habilitada no Excel. Então você tem que primeiro descobrir que isso existe. Depois que você descobrir que isso existe, você tem que saber como é que habilita essa aba. E depois que habilita a aba, clicar lá no botãozinho para você entrar no VBA. Entendi. Então é como se fosse um segredo, entendeu? E muita gente não conhece ainda, muita gente não conhece. E tem ali dentro do Excel. Então, e quando acontece de você descobrir isso, que a gente conhece como gravador de macro, né? Então, pô, descobri que tem um negócio aqui, um gravador de macro. Beleza. Você vai lá, habilita e usa o gravador de macro. Só que qual é o problema? Ele está limitado àquilo que é possível fazer dentro do Excel. E aquilo que é possível fazer dentro do Excel é muito pequeno com relação a tudo que você pode fazer utilizando o VBA.